Meus irmãos, para a nossa exposição, eu quero continuar o que eu comecei pela manhã. Hoje pela manhã eu comecei a expor, e vou demorar algum tempo, o Salmo 32. Salmo 32. A bem-aventurança de quem recebe o perdão. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos, que sois retos de coração. Amém. Meus irmãos, nós começamos a expor este texto tomando como tema a parte final do verso 10, o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Anunciamos então o nosso tema, que é a misericórdia que nos assiste, e começamos a falar sobre o fato de que a misericórdia de Deus é a tônica de toda a relação de Deus com o seu povo. Chamamos atenção para dois conceitos teológicos que temos que estabelecer para que tenhamos uma distinção clara. É o conceito de graça e de misericórdia. Às vezes as traduções são indistintas, mas quando você vai conceber cada conceito, percebe-se a diferença. E nós falamos então que o conceito de graça, teologicamente, é de um ser superior que vem ao encontro de um ser inferior. Daí a ideia de que graça merecida é uma contradição de termos. E falamos sobre misericórdia. Misericórdia é um passo além da graça, porque a misericórdia pressupõe a miséria daquele que recebe. Então, a graça de Deus, ela é revestida de misericórdia. E cheguei a dizer que no paraíso, antes da queda, Deus já manifestava graça, porque toda a relação de Deus é uma relação de graça, porque, na realidade, todos estão numa condição inferior, e Deus manifesta a sua graça para com todas as suas criaturas. Mas, após a queda, Deus, além da graça, precisa manifestar a sua misericórdia, porque todos nós caímos em pecado, nos distanciamos de Deus, e como diz Isaías, conforme nós lemos, nós criamos uma parede de separação. No entanto, há uma palavra muito forte, e eu não citei essa palavra, porque eu sempre me constranjo em citar a palavra em outra língua, mas eu preciso citá-la. É uma palavra hebraica que a pronúncia dela seria hesed. Essa palavra hesed, ela é uma palavra que está muito associada ao conceito de pacto, de aliança. E eu mostrei pela manhã que a ideia desta palavra, deste conceito, não é de uma compaixão ou de uma misericórdia circunstancial, mas é uma misericórdia pactual. Deus estabelece uma aliança com o seu povo, e esta aliança se manifesta numa autoentrega. Deus mantém-se fiel, a despeito de nossa possível infidelidade. Deus não quebra a sua aliança.
E mais, nós mostramos que a aliança de Deus com o seu povo não é uma aliança barata. Para nós pode ser de graça, para nós não custa nada, mas para Deus custou o sangue do seu precioso Filho. O pecado, o perdão para o pecado, que pode para nós ser considerado de ínfima importância, para Deus custou o seu Filho. E mostrei então que ninguém jamais foi perdoado no Antigo Testamento pela oferta de sacrifícios. Os sacrifícios jamais perdoaria alguém. Nós fomos perdoados, como nossos pais no Antigo Testamento, pela morte de Jesus Cristo. E quando os nossos pais, no Antigo Testamento, ofereciam sacrifícios, eles apontavam para Jesus Cristo, que uma vez por todas morreu na cruz, validando todos os sacrifícios que foram oferecidos no Antigo Testamento. E é por isso que quando alguém hoje tenta oferecer um sacrifício, ele está anulando, desconsiderando a obra de Cristo. Então, nós somos salvos pela graça de Deus, pelo pacto de Deus, que tem como elo fundamental a obra de Jesus Cristo. E aqui nós encontramos Davi dizendo que a misericórdia do Senhor, essa misericórdia nos assiste. E nós queremos chamar a atenção agora para um outro aspecto, é que nos livros de Salmos, de um modo especial, onde há grande ênfase à misericórdia de Deus, que os salmistas, eles tinham um conceito muito claro, eu vou apenas esboçar isso, um conceito claro de aspectos da misericórdia de Deus, que às vezes aparece traduzida por bondade, outras vezes por graça, outras vezes por benignidade, outras vezes por graça propriamente dito. Eles concebiam isso. Eu quero apenas esboçar isso para vocês. Podemos observar, por exemplo, que o salmista entende que a bondade do Senhor, que nada mais é do que a misericórdia, ela está espalhada por toda a terra. Ele consegue compreender isso. Então, no Salmo 33, o salmista diz, ele, se referindo a Deus, ama a justiça e o direito. A terra está cheia da sua bondade. Literalmente, a terra está cheia da misericórdia de Deus. Outra vez, o salmista nos diz no Salmo 25 que a misericórdia de Deus é eterna. E ele pede a Deus que Deus se lembre dele, considerando a sua misericórdia. E assim ele escreve, lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. O que ele pede ao Senhor é que não veja os seus pecados. E ele sabe que Deus vê, mas ele pede para que Deus olhe pela lupa, pelos óculos da misericórdia, que tem a ver com o pacto, com aliança de misericórdia. Outra vez, o salmista, no caso Davi, no Salmo 31, pede a Deus que o livre, que o salve, não por suas obras, mas pela misericórdia. Salva-me por tua graça, que é misericórdia. Salve-me por isso. Outra vez, o salmista reconhece como a misericórdia de Deus nos acompanha. E ele pede a Deus que isto se mantenha assim em toda a sua vida. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que o esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. E certamente alguns de vocês lembraram um dos salmos mais conhecidos, que usa este mesmo conceito, é o Salmo 23. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Reparem, quando o salmista fala isso, ele está tendo em vista a aliança, o pacto, a bondade de Deus e a aliança de Deus me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A misericórdia de Deus é preciosa e aqueles que a reconhecem, diz o salmista, refugiam-se, correm, abrigam-se em Deus. No Salmo 36 lemos, como é preciosa
ó Deus, a tua benignidade, ou a tua aliança, ou a tua misericórdia. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. No outro salmo, vemos que Davi sabe que o seu culto é resultante da riqueza da misericórdia de Deus. Ele tem consciência de que nós podemos oferecer culto a Deus, porque Deus é misericordioso. Eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, do teu temor. Outra vez o salmista nos diz que Deus responde às nossas orações devido à sua misericórdia. E esta é uma convicção nossa também, quando nós falamos com Deus nos momentos de angústia, como era a situação do salmista aqui, eu vou mostrar no tempo próprio. Quando nós falamos com Deus nos momentos de grande dor, de aflição, ou mesmo consciente de nossos pecados, nós sabemos que Deus nos responde, porque Deus é misericordioso. E ele assim escreve no Salmo 69, quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti em tempo favorável a minha oração. Responde, meu Deus, pela riqueza da tua graça ou misericórdia, pela tua fidelidade em socorrer. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça ou misericórdia. Volta-te para mim, segundo a riqueza das tuas misericórdias. Então, meus irmãos, este conceito de Hesed é o seu incansável, fiel e misericordioso amor pactual, que se revela numa relação de Deus conosco, incansável, daquele Deus que nos ama desde toda a eternidade, um Deus que foi atrás de nós, um Deus que busca seus adoradores, que nos atrai para si, e que nos salva, e que nos preserva, e que nos disciplina, como vimos em Apocalipse, e que nos perdoa, porque Ele nos ama. É um amor que nós podemos receber, mas nós não podemos reivindicar. Nós podemos desejar e suplicar, mas nós não podemos exigir. Deus graciosamente nos dá. E isso nos traz de volta ao Salmo 32. O Salmo 32 é um daqueles salmos penitenciais, salmos de confissão. Nós temos nas Escrituras Sagradas 7 salmos penitenciais. O Salmo 6, o Salmo 32, 38, 51, 102, 130 e 143. São salmos de confissão de pecado. Nele nós encontramos a confissão e, ao mesmo tempo, um forte alento que nos conduz à certeza de que Deus nos perdoa os nossos pecados. Neste salmo nós temos uma estrutura bastante clara e ele vai nos mostrar já desde o início o princípio da bem-aventurança. O salmista já começa nos dizendo: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. A questão nossa é, primeira, entender o que é uma bem-aventurança. Primeiramente, precisamos entender que a expressão bem-aventurança é uma expressão de quase que de exclamação. Ela é de exclamação, mas não é necessariamente de exclamação. É mais ou menos isso. Ó, como é feliz! Mas aí traz para nós uma dificuldade. O que é ser feliz? E nós temos que examinar, ainda que em forma de esboço, qual é o conceito de felicidade que o salmista tem, porque ele está dizendo: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. E nós podemos ter uma visão de felicidade muito diferente. E quando nós olhamos no livro de Salmos, de modo especial, o conceito de felicidade, nós podemos ter uma visão mais clara das Escrituras. E eu esbocei algumas questões ou alguns modelos de felicidade. Podemos observar, por exemplo, que a bem-aventurança está associada à confiança em Deus. Aquele que confia em Deus é alguém bem-aventurado. Nós encontramos no Salmo 40, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Mas nós não costumamos pensar assim, porque para nós a felicidade tende a estar em questões materiais. E aqui o salmista diz que bem-aventurado é aquele que confia no Senhor. Podemos observar mais que bem-aventurado, biblicamente, é aquele que se refugia em Deus. No Salmo 2 lemos: bem-aventurados
todos os que nele se refugiam. Então, quando nós buscamos a Deus em oração, quando nós confiamos em Deus e descansamos em Deus, a palavra de Deus está dizendo, olha, este homem é um homem bem-aventurado. E talvez para alguém seja alguém que está fragilizado, alguém que está perdido. Mas as Escrituras olham como refugiado, como alguém bem-aventurado. E às vezes nos sentimos assim, perseguidos, abandonados, faltando o chão para nós, mas nós nos refugiamos em Deus. E quando nós nos sentimos assim, escrituristicamente, nós somos bem-aventurados. Mas a palavra de Deus nos diz que bem-aventurado é aquele que é disciplinado por Deus. É estranho isso. Aquele que é disciplinado e instruído ou educado por Deus. No Salmo 94, nós podemos encontrar esse conceito. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes e quem tu ensinas a tua lei. Mas por que ele é bem-aventurado a quem ele repreende? É porque este homem pecou. O melhor é não ser repreendido. Mas é melhor não ser repreendido desde que você não tenha pecado. Se nós pecamos, é bom ser corrigido por Deus, como vimos em Apocalipse. Eu repreendo aquele que eu amo. Observe então o conceito de bem-aventurança nos Salmos. E mais, aprendemos que bem-aventurado é aquele que anda na lei do Senhor. No Salmo 119, bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o que buscam de todo o coração. E assim vai, meus irmãos, a palavra de Deus nos fala daquele que tem a Deus como auxílio, aquele que tem a Deus como Senhor, aquele que tem a Deus como aquele que são escolhidos de Deus, aquele que teme ao Senhor, aquele que foi socorrido pelo Senhor. E aqui no Salmo, bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada. Então observem, a bem-aventurança não está na iniquidade, está no perdão. Mas ao mesmo tempo nos mostra que o homem bem-aventurado, ele está sujeito à queda. A bem-aventurança não está na queda, mas a queda acontece. E Deus nos perdoa quando nós nos arrependemos. E a bem-aventurança está aqui. É preciso que nós caminhemos então um pouco mais com o salmista. Por vezes, para entender a alegria do amanhecer, é preciso visualizar as angústias da noite. Ontem eu visitei um secretário que eu tive lá onde eu trabalhei, e eu nunca vi alguém pós-cirurgia tão alegre com a prótese e com alguns pinos. Eu nunca vi. Eu estava até com inveja ali dele, até com vontade de colocar uns pinos na minha perna também. Mas depois que ele me contou a dor que ele teve, quando ele caiu dentro de casa e quebrou, a perna soltou, não vou dar detalhes aqui que vocês vão chorar. Aí eu entendi que a cirurgia foi a melhor coisa do mundo para ele. Estava alegre, feliz, por causa da dor. Agora tudo era moleza. Ficar andando de bengalo, daquelas cadeirinhas sem roda, aquilo ali é moleza. A dor que ele sentiu era muito grande. Então é preciso muitas vezes entender a noite que foi, para que você possa entender o amanhecer radiante para alguém. E isso nos leva à questão aqui de Davi. Davi reinava sobre Israel, o seu reinado era tranquilo, e agora há um momento de conquista. Era uma época periódica dos reis saírem para a guerra. E Davi não precisava, ele tinha um exército poderoso, ele estava tranquilo quanto a isso, e em certa ocasião, quando o seu exército estava em guerra contra os amonitas, Davi não vai guerrear, atipicamente ele ficou no palácio, e numa tarde ele viu uma linda mulher, Batseba, a quem ele desejou, adulterou com ela. Batseba ficou grávida. Davi é um dos personagens mais admiráveis nas Escrituras. Davi era um homem extremamente inteligente. Davi era um grande guerreiro, era um estrategista,
A meu ver, Davi é quem criou a estratégia militar, essa é a minha hipótese. E, ao mesmo tempo, era um poeta. É difícil alguém conciliar essas coisas, ser um estrategista militar e ser um poeta. É como ser filósofo e ser rei. É difícil conciliar essas coisas, mas ele conseguia. Só que ela era casada. E ela era casada com Urias. Urias era um homem valente. Ele fazia parte de uma elite do exército de Davi. São chamados dos valentes de Davi. Eram poucos homens não só homens de guerra, mas homens de caráter. Esses homens matavam muito numa guerra. Eles eram super-heróis, se fosse contar hoje. Parecia ficção. Eram homens de caráter, valentes e leais ao rei. E ele estava na batalha. E Davi, que era um estrategista, que sabia como ninguém usar a sua mente para servir a Deus, agora começa a usar a sua mente para o mal. Ele pecou. E ele não confessa a Deus seu pecado. Ele começa agora, ao contrário, a usar a sua inteligência para o mal. E ele arquiteta um plano. Ele pede a Joabe, que era o homem de confiança dele, o seu general, que mande Urias voltar. E Urias volta com alguns soldados. Ele recebe Urias muito bem e fala: Urias, vai para sua casa com a sua mulher. Manda um presente para ele. Ele queria certamente que Urias se deitasse com a sua mulher e que ela, se deitando com ele, pensasse que a gravidez, Urias fosse enganado e pensasse que a gravidez fosse de Urias. E era óbvio que ele faria isso, Urias. E Davi pensou que isso seria assim. Mas Urias era um homem muito íntegro. E Urias pensou: eu vou para casa, mas é justo eu ir para casa? Os homens estão lá na batalha, meus soldados estão lá em tendas, sozinho. Israel está lá, a arca do Senhor está lá. Não vou não. E ele dormiu na porta da casa do rei. Quando um homem é muito íntegro, ele quebra os planejamentos de alguém que age com impiedade, porque quem age com impiedade crê que o outro vai agir com impiedade também. E com essa, Davi não contava. E era a oportunidade que Deus deu a Davi para ele se arrepender. Mas não, Davi agora arquiteta o plano B. O plano B estava ouvindo: não, Urias, vem cá. Embebeda a Urias. Urias bêbado esqueceu os valores dele. Nada. O homem teimoso esse Urias. É um valente teimoso esse de Urias. Urias não vai para casa coisa nenhuma. Esse Urias dá trabalho. Davi está tão convicto da integridade de Urias que ele faz um terceiro plano. Ele manda a sentença de morte de Urias pelas mãos de Urias. Gente, é muita maldade. Por quê? Ele manda uma carta para Joabe pelas mãos de Urias. Se ele duvidasse de Urias, e se Urias abrir essa carta pelo caminho? Não. Isso aí Urias não vai fazer. Ele manda uma carta para Joabe. E na carta ele dizia assim: ponde a Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Repare que estratégia. Morrem soldados o tempo todo. Ali a peleja é pior. Ali é pior. Então é o seguinte, deixa ali ele e tal, e de repente todo mundo sai e está sozinho guerreando. Cadê o pessoal? Morri, olha que coisa terrível. Coitado de Urias, morreu. Os inimigos são maus, mataram Urias, meu valente. Vamos chorar por ele. Dá para imaginar Davi fazendo isso? Escreveu o Salmo 23? Mas escreveu o Salmo 23. E também fez isso. Veja o pecado humano. Assim se fez. Urias foi morto. Davi tomou Batseba para si. O texto relata: isso que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Essa foi a batalha mais difícil pela qual Davi passou. Não havia exércitos inimigos, não havia perseguição, fome, sede, fuga, nem valentes guerreiros. O inimigo estava no coração de Davi.
era a cobiça. A cobiça, quando toma conta de nosso coração, assume o status de Deus. E o que cobiçamos passa a ser adorado. É isso que Paulo diz no Novo Testamento, quando ele escreve aos Colossenses: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Você passa a adorar isso. Parece que o mais difícil para Davi não foi conquistar o inimaginável reino. Davi nunca pensou em reino. Ele estava lá cuidando das suas ovelhas na juventude. O mais difícil foi preservá-lo. Por vezes, estamos prontos para determinados testes que se configuram, à primeira vista, como mais difíceis. Nós nos preparamos adequadamente. Nós nos concentramos, nós damos o nosso melhor e tombamos em outros que parecem mais simples. Para estes, é natural que baixemos a guarda, relaxemos, confiemos em nossa força, confiemos em nossa experiência e olhemos talvez com um certo desdém. Eu consigo, eu tenho poder para isso. O grande estrategista, o valente Davi, caiu. Ele tombou tão forte que a sua história serve de alerta para todos nós, velhos, adultos e jovens. Todos estamos sujeitos a isso. Quando nós nos sentirmos autossuficientes, estaremos a um passo da queda e, portanto, a um passo de uma total deficiência. Satanás nos conhece muito bem. Não há parte nossa que ele não conheça. Ele sabe qual tecla apertar, qual corda tanger. A nossa santidade, por maior que seja, por si só, ela não está imune à sonoplastia satânica, que tão bem fala aos nossos ouvidos, fascina os nossos olhos e atiça as nossas mãos. O homem que ainda não aprendeu o poder da tentação satânica é um típico inexperiente e novato nas questões espirituais. Calvino disse com propriedade que aqueles que a tal combate se preparam na confiança de si mesmos não compreendem suficientemente com quão aguerrido e bem equipado o adversário tem que enfrentar. Ao que parece, Davi se esqueceu do pecado, continua a viver tranquilamente. É uma coisa estranha isso, é muito estranho. Mas Davi viveu um ano ali sossegado, sem grandes problemas. Ele parece que caiu numa letargia espiritual, a sua consciência estava em paz, e agora Deus levanta um homem, Deus levanta Natã. Não é qualquer profeta, porque era difícil um profeta ir admoestar um rei da envergadura de Davi. Mas Deus levanta Natã. E Natã vai tratar Davi como um besta. E é isso. O pecado, ele nos torna bestiais. Me permitam fazer um paralelo. É como a internet faz conosco, muitas vezes. Deixa eu fazer um paralelo. A internet faz conosco o seguinte: você começa a receber todo dia historinha de cachorrinho lamendo cachorro, macaquinho coçando pulguinha do macaquinho. Você fica triste, chorando. Num mundo que está cheio de miséria, desgraça, você está preocupado com um cachorrinho que está lambendo outro cachorrinho. Você se emociona com isso, mas não com a miséria e com a fome. Isso é bestialidade. Davi vai ser tratado como um animal bestial, como nos tratam também. Vai ter que contar para ele história de ovelhinha para ele, porque matar Urias não é nada. Agora ovelhinha, ele se emociona. Davi é um besta, porque o pecado faz isso conosco. Ele se tornou um ser bestial. Então vai lá Natã tratar Davi como um besta, porque ele se tornou um animal bestial. E qual é a história que Natã vai contar para ele se tornar sensível? Olha, havia 2 homens na cidade, um rico e um pobre. Natã e Davi gosta de história. História, ilustração, ele gosta bastante. Então ele vai contar, olha, um homem rico e um homem pobre. O pobre tinha uma ovelhinha que carregava no colo. Fica imaginando Davi com os olhos brilhando, lembrando da ovelhinha que ele gostava no campo, né? E a gente também fica imaginando a ovelhinha lá como é que era. Criança com fome não nos impressiona. Mas então tinha lá uma ovelhinha que ele cuidava, ele amava aquela ovelhinha, botava no colo, chorava com ela, e assim por diante. E o homem tinha muitas ovelhas, o rico.
Aí agora chegou um viajante, o homem rico quis fazer uma festa, um banquete para esse visitante, pegou uma ovelha das suas ovelhas? Não, pegou a ovelha do homem pobre que só tinha uma ovelha e matou. Davi ficou revoltado. E o que Davi, o texto diz? Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e não se compadeceu. Davi, um ano, matou Urias, adulterou com Batseba. Isso não acontece nada. Uma cordeirinha ali, ele está, olha, esse homem tem que morrer. Veja o que o pecado faz. Se fez com Davi, faz isso conosco também. Não nos iludamos. A surpresa maior estava por vir. Natã, numa declaração corajosa e dramática, diz a Davi: tu és o homem. Assim diz o Deus de Israel. Deus o acusa de, além de ter adulterado, ter matado a Urias pela mão dos amonitas. Reparem, Deus não esconde isso. Você usou os amonitas, mas quem matou foi você. Você matou pela mão dos amonitas, mas quem matou foi você. Davi agora, certamente pelo Espírito, caiu em si, arrependido. Pequei contra o Senhor. Ele agora volta a si. Aqui está, meus irmãos, o mais importante rei de Israel. Escreveu salmos magníficos, inspirado sobrenaturalmente por Deus, mas que cedeu à tentação, tendo que aprender a não confiar mais em si mesmo nas questões espirituais. Ele cedeu à tentação. Por um tempo, ele esteve cego, dominado pelas suas tentações, mas agora aprendeu a duras penas o quão fraco é. Ele pôde enfrentar um leão, ele pôde enfrentar um urso, ele pôde enfrentar um gigante, ele pôde enfrentar um exército, no entanto, não consegue vencer as suas próprias inclinações pecaminosas. Terrível isso. E este homem somos nós também. Não nos iludamos. Só lhe resta, portanto, como a todos nós, pedir, como ele escreveria em seguida o Salmo 51, para que Deus perdoe a multidão dos seus pecados. E Deus o perdoa. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Foi nesse contexto de angústia que ele escreve o Salmo 51. O Salmo 32 parece ter sido composto depois, quando o salmista ele recupera a paz com Deus. E este Salmo 32, ele é mais didático, ele é mais sensível, e ele vai tratar então da sua bem-aventurança, e ele então vai dizer isto, que aquele que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Aliás, só serão bem-aventurados aqueles que podem confiar e descansar na misericórdia do Senhor. E eu quero concluir minha exposição nesta noite, não, que eu comecei nesta manhã, chamando a atenção para um fato, a palavra assistir. A palavra assistir tem um sentido de circundar, cercar, contornar. É a mesma palavra empregada para Josué com seu exército circundando as muralhas de Jericó. Então assistir é uma boa tradução, mas aqui poderíamos dizer que aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cerca, o protege. Deus nos circunda. E Davi sabe disso, que a misericórdia de Deus o circunda. E essa misericórdia de Deus nos circunda também. E eu quero explorar esse texto, vendo a gravidade do pecado de Davi, que é muito mais séria do que nós podemos imaginar, porque é um pecado contra Deus. Ele não pecou simplesmente contra Urias, contra Batseba, ele pecou contra Deus. E os termos que ele vai usar aqui são termos muito fortes para dizer, para falar sobre isso. E ao mesmo tempo entender o pacto
da graça de Deus, a reconciliação com Deus. Por ora, nós precisamos destacar alguns pontos. Um deles é que todos nós somos suscetíveis a pecar gravemente contra Deus. Não confiemos em nós mesmos. Jovens, vocês são fortes, mas são perfeitamente fracos, como todos nós. Não confie na sua capacidade, na sua força. Confie em Deus. Descansem em Deus. Outro ponto. Por mais grave que seja o nosso pecado, por mais forte que tenha sido a nossa quebra de relação com Deus, se nós confessarmos a Deus os nossos pecados, Deus nos perdoa. Deus nos traz de volta para a reconciliação com Ele. A disciplina de Deus é uma disciplina que visa nos reconciliar, nos trazendo para junto dele mesmo, porque Ele nos assiste, Ele nos acompanha com a sua misericórdia. Que Deus nos abençoe e que isto sirva de introdução para começarmos a pensar mais sobre isso. E que a palavra de Deus nos alimente, nos console, nos admoeste e que nos exorte. Amém.